Olá, sou Márcio Urakawa. Vamos falar sobre geotecnologias? Estamos aqui hoje com o GeoTalk, certo? O GeoTalk é um meio de comunicarmos aqui com os nossos profissionais de geotecnologia e geoinformação. Hoje aqui estamos com a nossa convidada, nossa primeira convidada, a Tassiana Vanucci. Isso, Tassiana? Isso, exatamente. O Vanucci o sobrenome de casada, que ficou muito grande o nome, né? Então, Tassiana Carmalheiros Vanucci. Então, fica o Tassiana Vanucci, é mais fácil. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos a correria, né? Para chegar até aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre a sua chegada nesse mundo da cartografia. Você é formada em engenharia cartográfica pela Universidade Federal do Paraná e também várias especializações, né? Fiz algumas. E também expertise em PDI, né? Que é processamento digital de imagens, certo? E nessa chegada para a cartografia, como que você chegou nesse mundo, né? Que todos nós temos uma história diferente para a cartografia, porque não é uma área tão divulgada, certo? Mesmo antes, durante e após, né, também a formação, né? Eu digo que a engenharia mais que necessária. Nosso professor Pedro Fajon sempre fala que a cartografia e a agrimensura, elas são a primeira engenharia a entrar em uma obra e a última a sair. E é um fato. Mas falando assim, sobre a minha chegada na cartografia. Quem te empurrou para a cartografia? Então, meus pais nunca falaram assim, faça isso ou faça aquilo. Meu pai algumas vezes comentou assim, eu achei que você ia fazer direito. Talvez pela personalidade forte, né? Pela busca sempre de resolver as coisas. Mas o que eu queria mesmo, de fato, era a oceanografia. E na época que eu fiz faculdade, só tinha no Rio. Eu acho que tinha em Santa Catarina também, não lembro. Eram poucos cursos, né? Mas eu lembro que no Rio, assim, era o mais forte da UERJ. E assim, mesmo tendo a família do meu pai sendo do Rio de Janeiro, eu sendo a única filha mulher e mais nova, meu pai falou negativo. Então, daí começamos a conversar sobre isso e procurar, e o que mais se aproximou foi a cartografia. E eu já tinha, assim, um certo encantamento por mapa. Eu lembro que quando a gente era criança, meu pai comprava aqueles guias 4 rodas, e meu pai sempre foi de ter carros grandes, né? Então, meu pai dirigindo, a gente falava as banheiras, né? Então, dirigindo a banheirona dele. E minha mãe com aqueles mapas, né? Tipo, confuso. E eu, por curiosidade de criança, aprendi a ler a articulação. Então, eu sabia que a página seguinte do guia não era necessariamente a de baixo ou a do lado. Ele tinha uma articulação para ler. E ali eu comecei a me encantar. Mas o que eu queria mesmo eram mapas relacionados ao oceano, né? Então, assim, e descobri que na cartografia existia a topobatimetria, né? Que era uma topografia do fundo do mar. Eu falei, pronto. Mas da onde descobriu isso? Lendo, né? Tipo, época de cursinho, lendo e tal. Eu falei, não, é isso. E por incrível que pareça, na faculdade, topografia não foi uma coisa que chamou minha atenção. Eu sempre fui mais para a parte de desenvolvimento no sentido de programação, de desenvolvimento, e não aquele negócio assim, tipo, vai fazer assim porque é assim que faz, né? E daí, no final do curso, quando foi pra gente, para eu fazer o projeto final, como eu já no final da faculdade, eu já estava casada e com filho, eu falei, não, acho que é melhor eu fazer sozinha. Porque é complicado você pedir para um colega se adaptar ao teu horário, né? Então, eu falei, vou fazer sozinha. E daí fui para que área? Fui para programação e sensoriamento remoto. Então, eu lembro que meus orientadores foram o professor Centeno e o professor Ideu. E eu desenvolvi um filtro
é um filtro para redução de speckle, que é ruído em imagem radar. E assim, foi um projeto muito legal. E daí, logo saindo da faculdade, eu fui contratada por uma empresa privada, na qual eu fiquei um bom tempo, que a gente trabalhava com imagem de satélite. Com as imagens de satélite. Então, daí que Exatamente. começou o PDI. O Na verdade, digital assim, de é porque imagem. não era só a imagem em si. Existia o PDI e o geoprocessamento por trás dessa imagem. Então, a equipe não quis desenvolver, a empresa não quis desenvolver equipe de campo para fazer levantamento. O foco era somente a venda, né, da imagem e do produto resultante. Então, às vezes o cliente mandava os dados para processamento digital da imagem, né, e georreferenciamento. E daí a gente gerava vários projetos. E nesse tempo, assim, foi muito aprendizado. Porque daí não foi só imagem, né? Sim, foram SIGs, a gente foi começando a agregar coisas ao produto final. Naquela época, os softwares eram os desafios, né? Acredito, você mesmo que correu atrás da informação dos softwares, aprendeu com o software. Como que foi esse aprendizado? Na verdade, assim, a empresa tinha uma licença de um software comercial conhecido. Sim. Só que eu não tinha experiência nele. Eu tinha experiência no concorrente dele. E daí eu lembro que eu fiz um treinamento, só que assim, o pessoal que revendia é extremamente competente, era um pessoal lá do Rio Grande do Sul, extremamente competente, mas assim, a curiosidade fazia com que você fosse buscando mais. Consegui uma equipe técnica excelente, né? Então eu tinha trabalhando comigo colegas que isso com o passar do tempo, né? Eu já havia assumido a gerência do departamento. Mas a gente tinha uma equipe muito boa e com isso a gente conseguiu, tipo, um ficou mais especialista em uma coisa, o outro na outra, automaticamente isso. Eram processos técnicos somente ou era venda também na época? Não, era a venda da imagem e agregava os produtos, que seria o PDI, o geoprocessamento, né? Então seria... a gente fez muito projeto que eram coisas maiores, que era estudo básico para PCH. Sim. Né? Então, assim, envolvia toda a parte... imageamento, mosaicagem, começaram a surgir as imagens com resolução. Veja, quando eu estava na faculdade... não existia drone, né? Era imagem de satélite. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, estava sendo lançado o Iconos com 1 metro de resolução. Nossa! Então, assim, imagem com 1 metro, gente, era uma coisa do outro mundo. Sim, naquela época, sim, né? Hoje você tem imagem de satélite, acho que com 30 centímetros, sim, né? Você tem o drone que te dá 2, 3 centímetros. Então, assim, o profissional, ele tem que se atualizar, né? Porque eu não tive noção nenhuma o que eu tive na faculdade foi aerolevantamento, que a gente em foto aprendia... que eram essas fotos, exatamente, toda a aprendi... fotos. E de repente você tem tudo digital e você tem que começar a fazer aquilo digital e com a imagem de drone é completamente diferente, porque na imagem de satélite você tem uma órbita que o satélite segue, no drone você pode ter uma deriva, você pode ter um arrasto. Então, assim, são processamentos diferentes que, de repente, a interpretação visual pode ser parecida. Mas são técnicas completamente diferentes. E após esse período, quando chegou um momento que eu percebi que eu não tinha mais crescimento, né? Dentro da empresa, porque por ser uma empresa familiar, era aquilo que eles iam... E eu queria mais. Daí fiquei 1 ano, foi 1 ano sabático, né? Que foi 1 ano que eu pude... voltar a ser, digamos, somente dona de casa, mãe, esposa. Certo. Mas foi 1 ano bacana, foi 1 ano de crescimento interno, né? E depois disso eu resolvi empreender. Certo. Essa parte de formação, porque você fez especializações, né? Durante um período, né? Foi antes ou depois? Durante? Foi durante o período nessa empresa privada. Mas todos, só o meio ambiente que tinha um pouquinho da parte de cartografia, o resto era mais gestão,
projeto, tipo, pensando mesmo o fato do cargo que eu tinha, né? Sim. De gerenciar o departamento. Então, era mais para saber como fazer o projeto, como... E os projetos, você comentou ali sobre as PCHs, né? Sim, certo? Era um dos... Certo, então, o pessoal acha que todo mundo sabe Pequena central hidrelétrica, pequenas né? centrais hidrelétricas, né? E também O HE também. as usinas hidrelétricas. Aham. Então, eram projetos destinados para elas. Como que foi essa conexão com Na verdade, com esses assim, projetos? ele tinha que ter um PB, né? Um projeto básico. Para ter esse projeto básico, você tinha que analisar o terreno. Então, você pegava a imagem de satélite, ortorretificava, no caso, com pontos de apoio de campo, e a partir daquilo você ia traçar a curva de nível, você ia gerar o MDT e o MDS, né? As pessoas, tipo, o MDT é do terreno, amarrado com ponto no campo, o MDS é a superfície. Então, como eram áreas onde existia uma área de APP que deveria ter uma vegetação nativa, tal, a gente tinha que ter pontos de apoio para dar a maior precisão, né? Que a gente falava o PEC-A, né? Padrão de exatidão cartográfica classe A. Que esse erro vai depender da escala de trabalho, né? Geralmente os projetos para isso eram em torno a escala 1 para 2.500, porque era o melhor dado que a gente tinha na época. Depois foi melhorando para 1 para 2.000, 1 para 1,5 e depois vieram os drones, né? Mas com imagem de satélite era isso. E dos drones, vocês começaram com qual drone? Então, do drone foi uma coisa assim... eu comecei, como eu falei, eu comecei a empreender junto com uma amiga e surgiu um projeto para a gente fazer que todo mundo falava assim, mas como assim? Porque era um pouquinho tétrico, né? Era um SIG de cemitério. Olha... Então, assim, digamos, um cemitério que o mantenedor não sabia o que ele tinha de vaga, o que ele tinha de contribuinte, quem estava adimplente, quem não estava, quem eram as pessoas. Então, assim, era tudo perdido, né? Então, era uma planilha com isso, um Word com outra informação, era um caderno com outra... E era aqui em Curitiba? Era em... Ai, tem um nome específico, só que eu não estou lembrando. Era 4 Barra... Colônia Faria. Cemitério da Colônia Faria. Era um cemitério paroquial. E na hora de você vender o produto, ok, tudo lindo, divino, maravilhoso, né? Mas aí nós tínhamos que ir para campo. Né? E ir para campo, assim... Não vou falar que foi uma coisa muito tranquila, mas acostuma, né? E foi muito legal porque você lida ali com emoção, com a história das famílias, você começa, opa, mas esse aqui é parente daquele, e você vai traçando. E no final, a igreja ficou com baita de um painel lá com a foto, que daí foi feita com drone, Sim. né? Na época não fomos nós que voamos, a gente terceirizou esse serviço. E a gente fez o SIG em cima dessa imagem de drone. Sim, o pessoal, para entender o que é o SIG, né? O Sistema de Informação Geográfica. E trabalhamos muito com banco de dados, né? Exatamente. Então, acoplado a esse SIG, existiu o banco de dados, que é dividido em atributos, né? Esse atributo pode ser ponto, linha ou polígono. Então, digamos, ponto era o túmulo em si, linha eram as ruas, polígonos eram as quadras e a delimitação dos túmulos, né? Mas foi muito legal, foi um projeto que a gente aprendeu muito mesmo. E aí vocês mexeram com o cadastro da informação de cada... No caso nós entregamos um produto que veio um outro programador e fez a parte financeira e administrativa. Então, ele agregou ao nosso SIG essa parte contábil, digamos assim, né? Então, ali a gente conseguiu mapear para eles quais eram os lotes vagos,
né? Quando eu falo lote, eu estou falando em túmulo, Sim. né? Quantas gavetas tinham esse túmulo, né? Então, esse lote poderia ser subdividido em quantos espaços. Existia o atributo, né? A informação no banco de dados de quem estava sepultado, a data de nascimento e a data de falecimento, e muitas vezes a data que foi removido para o ossário, né? Porque passou um tempo, vai para o ossário. Que lá eles chamam de lóculo, né? Ah, ok. E esses projetos, por exemplo, esse primeiro projeto, vocês demoraram quanto tempo? Olha, eu achei que seria mais lento, ele foi rápido, porque a gente pensou assim, a gente programou tudo e a gente foi primeiro fazendo a reambulação de campo, vendo aonde nós não tínhamos informação. E com isso nós contamos com a ajuda da funcionária que trabalhava lá, dos próprios prestadores de serviço, porque por ser um cemitério pequeno, paroquial, geralmente eram moradores da região, né? Então, esse faleceu antes, não sei o quê, já te digo a data. Então, a gente foi alimentando as informações faltantes do pseudo-banco que eles tinham, que era uma planilha de Excel. Ah, né? Que legal. Então, a gente foi implementando isso. E depois disso, vocês tiveram outros projetos similares? Como que Sim, foi o tivemos andamento? mais alguns similares. Depois a gente fez... Daí a gente começou a pensar na parte de desenvolvimento, que seria tipo, a pessoa chega e quer saber onde está tal túmulo. Então ela no token, no totem, né? Ela digita alguma informação que faça ela chegar. Isso, e daí isso já era modernizado dessa forma já no na verdade, sim. no sistema? A gente queria implementar isso, né? E daí, com esse primeiro, não fluiu. Porque envolvia outros órgãos, né? Tipo, o pessoal de coordenação da igreja. Então, a gente não conseguiu, que no caso seria a Cúria. Mas, após isso, a gente fez também... projetos de minas, né? Tipo, com imagem de satélite. A mesma coisa que tipo de PCH, né? Para mina de minério, que foi em Pinhais também. Daí, depois disso, a Agatha, que era a minha amiga que foi para o serviço público, que ela foi para a prefeitura. Daí a gente deu um stand-by e daí começaram a surgir outras coisas. Foi quando eu entrei na BEC, né? Certo. E daí eu sei que a gente vai falar sobre isso. Isso já era 2019, pouquinho antes da pandemia, bem pouco tempo antes da pandemia. E daí eu continuei com o trabalho, com o empreendedorismo, e daí dessa vez indo mais para drone, mantendo a imagem de satélite, mas indo mais para drone, para essa coisa, daí fomos para regularização, né? Então, essa parte de regularização foi aí que eu encontrei um nicho de mercado que não era só o trabalho do cartógrafo de ir para campo, fazer medição, desenhar planta, emitir RT, emitir memorial descritivo, laudo, isso, aquilo, aquele outro. Existia uma parte maior que era, muitas vezes, o cliente não entender o que ele precisaria fazer após, porque muitos clientes achavam assim, não, contratei um engenheiro, ele me entregou a planta, o memorial descritivo é RT, pronto. Não é. Você tem a parte de regularizar. Sim. Né? Então, aquilo que eu digo, quem não regulariza não é dono, né? A posse é diferente da propriedade. Então, aí eu encontrei esse nicho que foi fazer o apoio administrativo. Então, assim, o meu cliente hoje, quer dizer, hoje não, eu já estou aposentada, mas o meu cliente até maio, ele recebia a matrícula do imóvel. Então, não era só o levantamento. Eu fazia toda a parte da prefeitura, toda a parte de registro de imóveis, de regularização mesmo. Então, o cliente, o produto final dele, eu emitia a nota fiscal dele quando eu entregava a matrícula do imóvel. Olha,
Entendeu? Então foi esse nicho que eu vi pela carência de informação. Isso é uma discussão boa que a gente tem no CREA há muito tempo. Sim. Que é o técnico estar dentro do jurídico. Então, assim, tem uma palestra que eu sempre ministro, que é a cartografia e o direito, uma parceria mais que de sucesso. Porque o advogado precisa do cartógrafo e o cartógrafo tem que entender como o advogado vai ler aquilo. Da mesma forma no registro de imóveis. O cartorário não tem obrigação. Quando um juiz não tem conhecimento de causa, o que ele faz? Ele chama um perito. Sim, o técnico. Né? O técnico. Cartório não tem isso. Né? Isso é uma discussão que eu tive semana passada também. É uma discussão que a gente tem no CREA há bastante tempo. E esse contato, né? Esse contato com a parte jurídica mesmo, né? Porque tem uma informação técnica no documento. E essa informação técnica é do técnico, certo? Não vou falar só do engenheiro cartógrafo, tem engenheiro agrimensor. Sim. Até não sei em que ponto também tem a competência do técnico em agrimensura também. O conselho deles permite, né? Também, né? Então, assim, o que eu digo da mesma forma que para nós, pelo menos, vou dar a minha opinião, se eu há 30 anos atrás pegasse uma exigência de cartório, eu acho que eu ficaria 2 dias ali para entender o que estavam falando. Né? Apesar de ser filha de advogado, irmã de advogado, quase mãe de mãe de um quase advogado, para nós que somos técnicos, é muito, sabe? Poderia ser tão simples a informação, e eu entendo que o diálogo deles é dessa forma. Só que se nós que somos técnicos se batemos, imagina um leigo. Então essa é a nossa discussão. O cartório ele não tem obrigação de entender tecnicamente o que foi feito. Por isso, o memorial descritivo. Ele tem aquele conhecimento de ler o memorial descritivo. Vamos lá, então. Em 2019, a gente começou lá, já atiçamos um pouquinho a BEC, né? Então, 2019 foi quando eu entrei na BEC e comecei a participar do CREA. Certo. Na verdade, assim, a Ágata, novamente, Sim. Ela estava como inspetora do CREA, né? E ela ficou sabendo que existia uma verba que poderia vir do CREA para a associação, para palestras, cursos para os associados. E naquele momento, a BEC não podia ter essa verba, porque o presidente da BEC era conselheiro do CREA. Então, ela pegou e falou, entra na BEC. Sim. A BEC, pessoal, a Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná. Então, ela falou, entra na BEC. Tá, mas o que faz? Porque eu, como cartógrafa, era associado, mas eu não sabia o que fazia, né? Sempre... Eu também, né? Sou associado e os professores, os colegas chamam, vamos participar da associação. Eu sempre fui... trabalhei na empresa privada e fica naquela... Não prestava o serviço e não tinha essa visão, né? Exatamente. Então, não tinha essa visão mais da prestação de serviço, que é um nicho de mercado que tem... Exatamente. E não tem apoio, né? Acho que não tem uma proteção, na verdade, né? eu acho que ela não seria apoio. Eu acho que seria participação. Porque, na verdade, é normal do ser humano pensar assim, tá, ok, eu vou me associar à BEC. O que eu ganho com isso? Porque hoje... como a gente vive, a economia do jeito que está, dinheiro não está sobrando. Para que eu vou pagar? Tudo bem, é um valor irrisório, não é obrigatório, é voluntário. Mas por que eu vou pagar isso? Né? O que eu tenho com isso? E foi essa pergunta que eu fiz e que eu falei, se eu fiz essa pergunta a mim mesma, muitas pessoas fazem. E quando eu entrei na BEC, o objetivo foi esse. De mostrar para os engenheiros cartógrafos e agrimensores que nós existíamos, que nós poderíamos defendê-los, né? Porque quando a gente pensa em 3 pilares,
CREA, sindicato e associação. O CREA, ele te habilita a trabalhar, mas ele não te defende. A obrigação dele é defender a sociedade, né? Então, ele fiscaliza se o teu trabalho está correto, se você tem aquela habilitação, ou seja, o papel dele é fiscalizar. Defender, ele defende a sociedade. O sindicato, ele te defende em relação a leis trabalhistas. Trabalho, né? Batalha muito pela questão da equidade, mas geralmente o sindicato ele vai te auxiliar em questão de hora técnica, de valor de hora de trabalho, se a empresa está cumprindo o que ela tem que cumprir quando você é funcionário, você é CLT da empresa privada. Sim, eu usei mais o sindicato na minha vida profissional na privada, realmente, né? Exatamente, porque é ele que vai defender, né? E a ABEC, ela te defende como profissional. Né? Então, ela vai te representar. É a que vai, digamos, opa, peraí, isso daqui é do engenheiro cartógrafo e agrimensor. Como que um profissional de outra área está fazendo? A gente já teve várias situações de profissionais que não são nem engenheiros estarem emitindo documento com laudo técnico de um serviço do engenheiro. Do cartógrafo e do agrimensor. É bem esses documentos Exatamente. Então, é isso pegam, que a né? BEC... Opa, peraí, tá errado. Ah, saiu um concurso para um professor de, por exemplo, sei lá, vamos pensar, um professor de SIG. Então, abriu aqui na faculdade e tal. Ah, tem que ter formação em agronomia florestal, geografia. Exclui o cartógrafo. Exclui o cartógrafo. Daí a gente entra, entendeu? Então, e muitas vezes é um trabalho de bastidor. Muitas vezes é um trabalho que a gente não aparece de frente, né? Porque a gente tem que chegar e fazer, olha, no caso que teve a aerofotogrametria com os técnicos, nós chegamos ao CONFEA. Para chegar ao CONFEA, nós fomos ao CREA. Ó, CREA, mandamos esse documento, está acontecendo isso. O CREA Paraná tomou a frente disso e foi para o CONFEA. Porque a gente tem que defender. Então, não adianta você, como você falou, a engenharia cartográfica é pouco conhecida, não sei o quê. Mas daí eu pergunto para cada um, o que você faz para divulgar? Né? O que você faz para defender, para mostrar a tua modalidade da engenharia? Sim, e não é só... São vários segmentos, né? Sim. Então, a Tassiana, ela é especialista nessa área do drone hoje, né? Drone, assessoramento remoto assessoramento remoto e drone. Porém, tem outras áreas também, na parte da geodésia, na parte da topografia. E isso tem que ter a força, né? Exatamente. Então, e só vai ter se for divulgado, se for falado, se for comentado. Então, assim, muitas vezes você vê, por exemplo, o exemplo que eu dei de cartório. Então, não é só o engenheiro cartógrafo e agrimensor. Existe o advogado por trás. Então, a multidisciplinaridade é o que te dá os melhores resultados. É você saber trabalhar em equipe. Ó, super, né? Essa é a super dica, né? Então, porque é o que eu digo. Se é que a gente pode falar benefício, né? Mas uma das coisas de bom que a pandemia deixou foi o home office. Por quê? Porque você aprende que, assim, você não precisa marcar muitas vezes em um escritório, não sei o quê. Hoje em dia, videoconferência, e quantos projetos você desenvolve que você tem lá um químico, um biólogo, um engenheiro ambiental, um cartógrafo, um mecânico, um eletricista. Então, essa diversidade de modalidade com certeza vai dar os melhores resultados. E também o que você disse, né? Os engenheiros cartógrafos são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Então, ele tá vendo todo o processo. Ele participa do processo inteiro. Isso é muito assim... Na verdade, as outras modalidades desenvolvem o seu trabalho com base no nosso.
Porque quem levantou o campo foi o cartógrafo. O fundamento está na cartografia. Exatamente. E precisa dessa informação. É o insumo principal. Sim, e o resultado final também está lá, né? Exatamente. Muito bom. E foram 2 gestões, né, de ABEC. Foram Como 2 que gestões. é essa loucura, né? Quando eu assumi a primeira vez, que eu falei, bom, então o objetivo é esse termo de fomento, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vi que a entidade não tinha nem alvará de funcionamento. Então, o primeiro ano, maio de 2019 até outubro, por aí, novembro, ele foi puramente administrativo. Então, foi regularizar toda a parte de tirar o alvará, a representatividade junto à Receita Federal. A nossa contadora, cara, ajudou muito, porque tinha coisas que eu não tinha conhecimento. Aquilo que eu falei, sempre fui técnica, né? Então, esse negócio de contabilidade, de documentação, é muito maçante e ela nos ajudou muito. Conseguimos emitir o alvará de funcionamento da ABEC. Daí veio a pandemia. Daí nós conseguimos o primeiro termo de fomento e veio a pandemia. Era para ser um evento presencial, era um ciclo de palestras e foi uma coisa que para nós não ia ser diferente, nós tivemos que nos adaptar, né? Então, fizemos palestras online. Eu lembro que era um sufoco porque eu contava muito com a equipe, porque essa parte de tecnologia, de live, não é comigo, né? E daí o pessoal, a gente conseguiu fazer, foram acho que 3 ou 4 ciclos de palestra, que cada ciclo tinha 2 ou 3 palestras, né? E procuramos trazer assuntos da atualidade, né? Foi um negócio muito legal, foi um desenvolvimento bacana, tanto que no outro ano pegamos outro termo e fizemos a mesma coisa, mais um ciclo de palestras. Só que daí eu saí, né? Daí eu fiquei 2019 e 2021. Daí, em maio de 2021, assumiu o outro presidente e eu continuei, mas daí com a parte de... Eu fui financeiro, fui diretora financeira. E daí esse presidente resolveu tentar a vida fora do país, né? E se mudou com a esposa. E daí veio, a ABEC precisava de um presidente. Quem seria o presidente? E nesse período eu já estava, mais dando atenção à minha mãe, né? Que estava exigindo um pouquinho mais. E eu já queria dar uma pisadinha no freio, né? Mas ok, assumi de novo para que a gente pudesse manter o que estava sendo feito desde 2019, né? Para não se perder isso. E com isso a gente... Nesse período aí a gente implementou várias coisas. Por exemplo, o que eu falei da própria anuidade. A anuidade ela sempre foi voluntária, mas assim, pagava quem queria, né? E tinha não é uma normativa, tinha o costume da equipe da gestão, né? Da diretoria, ter a obrigatoriedade de pagar. Para que a entidade tivesse pelo menos um dinheiro para registrar a ata, coisa assim. E daí veio a ideia da gente fazer o boleto online. E daí eu lembro que, cara, foi um boom, assim, porque no ano anterior a gente teve 6 anuidades e nesse ano que a gente implementou, acho que foram 60 ou 70 anuidades. Que para engenharia, para a associação Gente, estávamos ricos, imagina! E daí eu lembro que a gente começou a conseguir fazer as coisas, né? E começamos a, o que a gente... Fizemos o clube de desconto, então nós temos uma parceria com pet shop, restaurante, curso de inglês, tem até loja de carro, que a gente tem algumas parcerias que os associados que pagaram anuidade, né? A gente não pode chamar de adimplente ou inadimplente, porque não é obrigatório. Então, os associados que contribuíram têm esses benefícios. E fora isso, a gente começou a buscar essa questão de representatividade dentro do CREA. Ninguém sabia que existia uma associação de cartógrafos, né? Hoje, se você
chegar e falar alguma coisa, BEC dos cartógrafos, né? Então, assim, eles estamos mais conhecidos. Sim, inclusive ganharam alguns prêmios também, né? De representatividade também, né? Então... Na verdade, sim, dentro do CREA, nós temos um evento no final do ano, que geralmente é em Foz do Iguaçu, na verdade todos os anos que eu participei foi lá, que se chama EPEC, que é o Encontro Paranaense de Entidades de Classe. Dentro do EPEC tem o PCQ, que é o Programa CREA de Qualidade. No primeiro ano, eu não entendia muito bem, porque eu via que eram metas que nós tínhamos que cumprir, mas eu não entendia, cara, mas sabe, para que isso, né? E daí um dia eu peguei e comecei a ler de ponta a ponta, e daí eu vi que aquilo era um sistema de gestão. Então eu poderia pegar o caderno que a gente chama do PCQ, que são inúmeras metas dentro de alguns eixos, e poderia fazer aquilo dentro da BEC. E começamos a fazer isso. Então, assim, um exemplo. Uma das metas é você falar sobre a responsabilidade... Um exemplo, né? Responsabilidade civil e criminal dentro da profissão. Civil e criminal, quem vai falar? Advogado, né? Então, fizemos uma palestra para os associados sobre a responsabilidade civil e criminal da profissão e chamamos o advogado, que foi o Antônio, doutor Antônio, e junto com ele veio a Agatha Branco, que já estava no SENGE, para falar salário mínimo, a questão do salário mínimo profissional. Então, no mesmo dia foram esses dois eventos. Então, acho que, se não me engano, era salário mínimo profissional pós-pandemia, alguma coisa assim. Com isso, nós cumprimos essa meta e proporcionamos aos associados um conhecimento. Então, eu peguei aquele caderno do PCQ e falei para a diretoria, a partir de agora, esse é o nosso planejamento estratégico. Então, vamos lá. Então, o que tinha que cumprir, a gente tinha que fazer. Então, montamos um planilhão, né? Um SIG técnico, digamos assim. Sim. E fomos fazendo e cumprindo as metas dentro do que eles permitiam. Então, nisso veio a parte de filantropia, né? Tipo, Dia das Crianças, dia dos Avós, final de ano, né? Veio a parte cultural da BEC, né? Então, implementamos o Jantar dos Formandos, né? Os eventos sociais, o Jantar dos Formandos, para aproximar esses colegas formados, né? a entenderem o que era a BEC, né? Que a BEC poderia ser uma parceira para eles. Começamos ações junto com a universidade também, para pegar esses alunos desde o começo. Então, a semana acadêmica, que é de recepção, a gente ia lá e falava sobre a BEC. Algumas ações com o pessoal para, tipo, venham para o churrasco de fim de ano, venham participar da assembleia para vocês verem como Estávamos lá. Colocamos a questão de representatividade. Então, hoje nós temos um representante acadêmico dentro da BEC. E fomos, assim, evoluindo. E daí recebemos alguns prêmios. Nesse PCQ, nós temos vários primeiros lugares, mas agora a gente está no bicampeonato, né? Que foi 2023 e 2024. Sim. Então, a turma desse ano aí, a nova gestão aí, esse ano vai batalhar para conseguir mais um primeiro lugar. E toda essa representatividade, né, também tanto da associação, né, dos engenheiros cartógrafos. Lógico, né, estamos aqui em Curitiba, maioria, acredito, em peso, é de Curitiba. Como que estão os outros profissionais no estado, né? Então, a ABEC, ela é regional, né? Mas assim, é regional e tipo as coisas acontecem aqui, né? E até por questão de representatividade, nós estamos abrindo uma nova associação, que é a APAC, a Associação Paranaense de Engenheiros Agrimensores e Cartógrafos, que é com o foco exatamente nisso, o pessoal do interior, né? Porque daí a gente poderia... mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu sou sócia da BEC, que eu possa ser sócia da APAC. Posso ser das duas. Só que o objetivo da PEAC é exatamente esse, é pegar o pessoal que não está aqui em Curitiba,
Não exclusivamente, né? Mas pegar mais, começar a gerar eventos para o pessoal mais do interior. Então, a gente tem bastante em Pato Branco, que nós temos a UTF-PR, temos Londrina, que tem empresas que tem bastante cartógrafos lá, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu. Então, assim, o nosso objetivo é esse, para que nós tenhamos mais representatividade. Quando eu falo em representatividade, é no sentido, hoje, a Câmara digamos, que envolve a modalidade de cartográfica e agrimensura, ela está ainda junto com a Engenharia de Segurança do Trabalho. E agora, porque a gente chama de Câmara Mista, Sim. Câmara Técnica, né? De Câmara Mista. E agora nós vamos ter uma Câmara pura, que vai ser da agrimensura. Então, vai envolver a cartografia, a própria agrimensura e a geografia. Então, vai ficar essa Câmara pura, digamos, de agrimensura. Né? A geografia entra também. A geografia entra também. Olha que interessante. Né? Nas geociências, a geografia entra. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é ter uma representatividade. Porque algumas modalidades têm lá 3, 4, 5 conselheiros, depende do número de associados. Sim. Né? A cada tantos associados você tem direito a um conselheiro. Então é isso que a gente está batalhando, porque a gente tenha uma representatividade maior. Hoje nós temos como conselheiro da ABEC o professor Pedro Fagion, que é cartógrafo, e pela vaga da Federal nós temos o professor Caio, que também é cartógrafo e agrimensor, né? Mas essa vaga do professor Caio pode ser que em algum outro momento não seja da cartografia. Pode ser qualquer curso Sim, do departamento da universidade, né? Então, isso é importante. E para que a gente consiga fazer isso, nós temos que ter cada vez mais pessoas colaborando, né? Então, assim, brincam, né? A forma que eu encontrei de retribuir foi essa. Certo. Né? E eu não sei quantos profissionais já foram formados, né, pela Universidade Federal do Paraná. Inúmeros, mas assim, hoje nós temos associados no CREA, ou seja, que estão com o CREA ativo, são 186. 186 engenheiros, cartógrafos e agrimensores, né? Exatamente, certo. Com o CREA ativo. Isso é até um projeto que eu tenho curiosidade em desenvolver, que é com relação a primeira mulher a se formar em engenharia cartográfica. Nós não temos essa fonte. Então, é uma pesquisa que a gente está procurando desenvolver, né? Agora que eu estou mais tranquila. Sim. Porque não existe isso mapeado, né? A gente tem a Enedina. Sim. A Enedina era civil, Sim. né? A primeira engenheira negra a se formar, né? Mas quem foi a primeira cartógrafa? Boa né? pergunta, né? Quem foi? Exatamente. Vamos correr. Hoje já temos uma... Mas você falou que está se aposentando, mas ainda não, né? Não, então, foi. Eu percebi que... eu já estava pensando nisso, como eu falei, né? Devido a minha mãe ter um pouquinho mais de necessidade do meu apoio, Sim. da minha presença, né? E eu pensei muito, e foi uma coisa super bem pensada. Então, eu fiquei na BEC até os dias 6 de maio, pedi, né? Fechei a empresa no dia 6 de maio, porque era o dia do cartógrafo. Então, foi com o propósito. O propósito foi esse, encerrar no dia do cartógrafo. Entreguei a BEC no dia do cartógrafo e falei, agora eu vou viver a vida e aproveitar a minha mãe, né? E às vezes a gente não tem o controle, os desígnios de Deus não são esses e infelizmente minha mãe no dia 7 de maio partiu. Então, assim, é um período um pouco complicado, essa elaboração de luto, essa, digamos, não ter aquela obrigatoriedade, né? Tipo, tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo. Mas
vamos aí, o que eu podia... Eu tenho em mente assim, eu sempre vou estar aberta para ajudar a ABEC Paraná, a PEAC, o CREA, no que for preciso. Mas eu preciso agora olhar um pouquinho para mim. Ah, isso é muito Né? importante, Então, né? A gente sempre tem isso que que eu dar... dei esse... Sim. Mas agora eu tô aposentada. Mas vamos chamar. A gente sabe que a Tassiana, ela tem essa garra, né? E a gente conhece. Eu conheço desde da época da faculdade. Não fale quantos anos atrás, por favor. E todo aprendizado é uma mudança muito gigantesca da tecnologia em si. Sim. Então, começamos lá, né? Com a topografia, você foi, não quero entrar muito nessa parte da topografia, e entrou numa área, né, que para todo mundo era um desconhecido, certo? Como que vai ser a evolução do processamento de imagens, né? E, lógico, isso estourou, né? Então, a topografia a gente sempre está no chão, né? Mexendo com a topografia, no máximo tinha um avião que fazia aerofotogrametria, mas lá do satélite, de imagem de satélite... Exatamente. Você tinha... a correção era por efeméride satélite, você tinha por parâmetros orbitais, você perdia a precisão, né? Você não tinha... É aquilo que eu falo, o satélite ainda segue uma órbita, Sim. né? O drone não, você está voando ali, e... entendeu? Então, assim... Só que a cartográfica é a engenharia mais técnica que existe. Se você parar para pensar, nós somos a engenharia mais técnica. E olha que interessante, né? Tempo atrás estava realmente lendo um ranking de profissões, né? Que vão se acabar ou se acabaram, né? E eu fiquei surpreso, certo? Porque a cartografia, não estou falando da engenharia cartográfica, mas a cartografia, o cartógrafo, é uma das profissões que não existe mais porque não tem o cartógrafo tradicional. Porém, o cartógrafo do nanquim. Isso, o cartógrafo do nanquim não existe mais. Porém, a evolução da tecnologia. E somos dessa área, né? Somos da área da geotecnologia, geoinformação. E quanta coisa mudou. Então, realmente, lógico, tudo hoje é feito no computador e toda a representação, né, dos dados coletados em campos vão todos para o computador, e toda essa responsabilidade, a parte técnica, né, ainda continua com o profissional. O engenheiro cartógrafo e de agrimensura agora também, né, então um curso unificado, ele tem essa força muito grande de estar com essa tecnologia e entregar para o cliente final, né? O produto com essa qualidade e a informação certeira, né? Porque... Exato. É aquilo que eu falo, se alguma coisa acontece, ela acontece em algum lugar. Exatamente. Como é o primeiro a chegar... tem uma coordenada. Primeiro a chegar, o último a sair, vai ouvir também. Exatamente. Certo? É isso aí. Tem que estar tudo bem amarrado. Nossa, quanta história, hein, Tassiana? Tem, né? O que eu levo é assim, a experiência sendo boa ou sendo ruim, ela tem que ter agregado de alguma forma. E ela se torna um aprendizado. Então, assim, aprender sempre com as coisas boas e as coisas ruins. Chamar o pessoal da cartografia. Façam ser vistos, né? Se permitam ser enxergados, porque enquanto a gente não falar o que faz um cartógrafo, o papel do cartógrafo e agrimensor, a importância da cartografia e da agrimensura, a gente vai continuar, atrás, né? Escondidinho. Sim. Porque mesmo sendo o trabalho do profissional desenvolvido com base no nosso, eles fazem barulho, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Nossa, muito bom. Agradeço, Márcia. Muito obrigada. Muito. Olha, e muito obrigado mesmo. Tassiana estava numa viagem, certo? E representando a cartografia e agrimensura. Olha, ela tá... Eu estava no CEP, no CNP, que existe o CEP, que é o Congresso Estadual de Profissionais Regional, e depois existe o Nacional, que é onde os profissionais enviam propostas para melhoria
do sistema. Alguma novidade nesse... Então, várias novidades com base na cartografia ou necessitando da cartografia, mas ainda nenhuma da cartografia aprovada, né? Mas assim, inúmeras que necessitam da cartografia como base. Seja monitoramento, seja mapeamento, sempre tem a cartografia por trás. Mas vem... Vem novidades. Vem. Ok. Bom, vamos encerrando aqui. Obrigada, hoje, Márcio. Agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. É o nosso primeira convidada, certo? Obrigada. Mais que especial, né? Porque Obrigada. a gente conhece a questão de toda a trajetória. Não é fácil, busca da informação, certo? Sim. Constante, né? Então, toda hora tem uma informação que realmente ela faz a diferença para o profissional, certo? Você, como profissional, você fez toda a diferença para todo o restante dos engenheiros cartógrafos também. Estão aí a cada vez mais chegando mais profissionais aqui no Paraná também, certo? Inclusive no Paraná. Então, não pensar só regionalmente, só aqui com os cartógrafos daqui da região de Curitiba, mas também do estado do Pará e também do Brasil inteiro. Exatamente. Né? Certo? Os presidentes das entidades de classe têm um grupo, né, o nacional. E muita coisa sai dali. Então, muita defesa que a gente faz sai dali. Sim. Né? Seja em concurso, seja habilitação. Sim. Muita coisa sai desse grupo porque um fala para o outro e a gente tem que se unir. E definições também, né? Tem muitas definições, por exemplo, de cadastro que não tem uma regra para ser executada. Padronização. É o que a gente está tentando há bastante tempo. Uma padronização de documentos técnicos. Então, Tassiana, vamos encerrando então essa nossa primeira edição do GeoTalks, certo? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Márcio, você, a Evandra da Hub Geo, equipamentos topográficos, e espero que venham mais cartógrafos e agrimensores aí falando sobre esse nosso mundinho. Sim. Obrigado. Muito obrigado. E siga também o Instagram da Hub Geo e da GeoTalks.